Bom, vamos à aula de choque pediátrico, com ênfase significativa ao choque séptico pediátrico, mas eu vou abordar um pouquinho depois nos exercícios de outras formas de choque, tá bem? Então a gente inicia falando que o objetivo dessa aula é rever as categorias de choque, principalmente do choque séptico, como eu vou falar, enfatizar a detecção precoce e uma intervenção rápida do reconhecimento do choque, discutir as diferenças sutis entre os vários tipos de choque pediátrico e expor o tratamento inicial de pacientes em choque. Então a gente, só para relembrar, a gente tem diversos tipos de choque, né? Começando pelo choque hipovolêmico, que inclui o choque hemorrágico, ou choque hipovolêmico da diarreia, ou seja, você tem uma depressão da volemia. O choque cardiogênico, uma falha de bomba cardíaca, um choque distributivo, um choque decorrente da microcirculação, um choque obstrutivo, que geralmente é um choque onde o paciente tem o sistema cardiocirculatório bom, mas por algum motivo há uma obstrução na circulação sanguínea e da manutenção da pressão e do débito, como por exemplo no pneumotórax hipertensivo, no pericárdio extenso, diminuindo o débito cardíaco. A gente tem também o choque séptico, que a gente vai abordar no decorrer dessa exposição, e os choques mistos. Lembrando a vocês que o choque séptico é predominantemente na microcirculação, mas ele tem um componente cardiogênico muito significativo. Então, o choque séptico é definido na população pediátrica como um quadro de sepse e disfunção cardiovascular. Entretanto, para fins práticos, é uma hipoperfusão que não respondeu às medidas iniciais de reposição volêmica. Isso caracteriza o choque séptico na faixa etária pediátrica. As diferenças entre o choque do adulto e da criança são significativas. Só lembrando que os lactentes e as crianças têm uma frequência cardíaca basal mais elevada do que o adulto. Os lactentes têm um volume sistólico relativamente fixo. Qualquer diminuição da frequência cardíaca diminui criticamente o débito cardíaco. Então, por quê? Porque a criança não consegue aumentar o volume sistólico como um adulto. As crianças de todas as idades, elas respondem principalmente ao aumento da resistência vascular sistêmica para manter o débito cardíaco. Fazendo uma vasoconstrição periférica, a criança redireciona o fluxo sanguíneo para o miocárdio, o sistema nervoso central, que são os órgãos nobres. A hipotensão e a bradicardia na criança é um fenômeno muito tardio e o seu reconhecimento nessa fase geralmente vai provocar uma elevada mortalidade. É por isso que temos que fazer uma detecção precoce do quadro de choque séptico na criança. Lembrando que a apresentação pode ser sutil, assim, uma criança com taquicardia, taquipneia, ela pode ser interpretada como um quadro banal, mas ela pode já estar apresentando uma fase inicial de um quadro de choque. E se a gente passar desapercebido essa fase inicial, a gente perde a oportunidade de uma intervenção precoce, de uma correção rápida, que seguramente melhora muito a sobrevida desses pacientes. Lembrando que o choque séptico pode rapidamente progredir para disfunção orgânica, irreversível, falência de múltiplos órgãos e morte. O choque séptico ele pode causar uma disfunção na macrocirculação, ou seja, na circulação que envolve o coração e os grandes vasos. Então, através de um aumento da permeabilidade vascular, de uma disfunção miocárdica, de uma vasodilatação,
cardíaca e periférica e de uma hipovolemia relativa decorrente dessa vasoplegia que ocorre na circulação sistêmica. Mas na microcirculação é que os eventos também ocorrem de uma maneira significativa no choque séptico. Muitas vezes os capilares têm uma perfusão normal, uma irrigação normal na microcirculação, outras vezes diminuídas e algumas vezes até com oclusão da microcirculação. Isso é decorrente do aumento da resistência vascular sistêmica, uma vasoconstrição periférica. Aqui é um algoritmo foi estabelecido pela Critical Care Medicine. Essa é a última revisão de 2017, mostra que o tempo de reconhecimento e de manuseio do choque séptico pediátrico é muito importante. A fase inicial da identificação do choque, a fluidoterapia inicial, o reconhecimento de uma disfunção cardiovascular e a rápida introdução de drogas vasoativas e de suporte tem feito uma implementação da sobrevida dessas crianças com choque séptico. Então essa fase inicial ela é de reconhecimento do choque, do reconhecimento de uma perfusão alterada ou de uma hipotensão, e é uma fase de fluidoterapia, onde a gente administra uma quantidade de volume em alíquotas de 20 ml por quilo de soro fisiológico. Para isso a gente tem que estar disponível um acesso venoso periférico adequado, uma oxigenação também adequada desses pacientes, fornecer oxigênio, ter acesso venoso, se possível monitorizar o paciente de uma forma não invasiva e infusão de alíquotas de 20 ml por quilo de soro fisiológico. O paciente pode melhorar dessa fase ou pode passar para a fase seguinte, de necessidade de suporte vasoativo, como a gente vai ver mais à frente. Então, falando no reconhecimento inicial do choque, isso se faz no momento zero. Administração de oxigênio, acesso venoso, alíquotas de 20 ml por quilo de soro fisiológico, detectar eventual hipoglicemia através do destro, já uma previsão de uma antibiótico terapia já na primeira hora para esse paciente. Se eu não obtiver acesso venoso periférico, eu passo rapidamente para um acesso venoso intraósseo. A gente assegura uma via aérea adequada. Depois de 15 minutos, o paciente ainda precisando de suporte, acesso venoso central, titulação de uma droga vasoativa, corticoide na presença de resistência às drogas vasoativas e tratamento depois, como a gente vai falar. Então, o acesso venoso periférico numa criança pequena, com vasoconstrição periférica, um choque frio, como a gente vai ver mais à frente, pode ser difícil o acesso venoso. Então, a enfermagem pode ter dificuldade de acessar. Então, é importante a gente saber como faz uma punção intraóssea. No pronto-socorro infantil a gente dispõe de agulhas intraósseas. Não tem esse revólverzinho para facilitar a aplicação, mas é a mesma coisa. A gente faz geralmente uma punção no terço proximal da tíbia, no membro inferior, ou terço distal do fêmur, mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros na tuberosidade da tíbia. Na linha mediana a gente punciona a medula dessa criança, a gente não espera o refluxo de sangue e simplesmente começa a administrar o soro fisiológico. Se não houver edema local ou extravasamento, com segurança essa agulha está no intraósseo. E a gente pode com isso administrar qualquer tipo de líquido. Soro, sangue, droga vasoativa, adrenalina, bicarbonato, qualquer droga. É como se fosse um acesso central. Se a gente não tem um sucesso na abordagem inicial, com alíquotas de 20 ml por quilo de soro fisiológico,
20, 40, 60 ml por quilo, eu posso já considerar essa criança dependente de um suporte inotrópico. Aí eu vou lançar a mão de drogas vasoativas ou suporte inotrópico. Eu tenho nesse grupo de drogas os vasopressores, que são drogas poderosas que provocam vasoconstrição periférica e aumento da pressão arterial média, por isso são chamados vasopressores, e os inotrópicos, que agem principalmente no coração, aumentando a contractilidade cardíaca e com isso o débito cardíaco. Então, inotrópico, coração. O choque séptico é um processo dinâmico. Então, é muito importante no uso de suporte inotrópico a gente mudar as doses, variar as doses de acordo com a observação clínica e de acordo com a melhora nos seus órgãos-alvos. Por exemplo, obtenção de uma pressão arterial adequada, uma diurese adequada, um enchimento capilar periférico adequado. Então, tudo isso vai ser algo de monitorização à beira do leito para que a gente possa titular a droga vasoativa individualmente para cada paciente. Eu posso usar drogas que melhoram a contractilidade cardíaca, drogas que melhoram o cronotropismo, drogas que façam o relaxamento ventricular. Então, quando eu passo da fase de expansão fluídica, ou escolher uma droga, eu preciso saber se é um choque frio ou um choque quente. Ou seja, se eu tenho uma vasoconstrição periférica ou se eu tenho uma vasodilatação periférica. Na infância, geralmente, encontramos o choque frio, que é um choque decorrente de uma vasoconstrição periférica, uma diminuição da contractilidade cardíaca, de uma diminuição da pós-carga. O paciente fica com enchimento capilar lento, uma extremidade fria, e isso geralmente caracteriza o choque pediátrico. Nos adultos, a gente frequentemente observa o choque quente, que é aquele choque onde eu tenho uma vasodilatação periférica, uma diminuição da resistência vascular sistêmica, tem um pulso amplo, pulso cheio. Não é por isso que o paciente não pode estar hipotenso e mal perfundido. Então, choque quente. Temos o guia para o tratamento da sepse pediátrica. A gente deve sempre estar atento às recentes modificações ou aos objetivos. Falando em agentes, em drogas vasoativas, a gente tem 3 importantes medicamentos para ressaltar nessa aula. A primeira é a dopamina. Tradicionalmente foi sempre a droga escolhida pela pediatria para o tratamento inicial do choque, mas cada vez mais em desuso nos pacientes adultos, praticamente abandonado, nos pacientes pediátricos, basicamente reservados para o período neonatal no lactente muito jovem. Lembrando a vocês que a dopamina tem o efeito dopaminérgico, dopa 1 e dopa 2, ela deve ser usada, e esse fenômeno, esses receptores dopaminérgicos são ativados na dose de 0,5 a 10 microgramas por quilo por minuto. Acima de 10 microgramas por quilo por minuto, a dopamina vai apresentar um efeito alfa-adrenérgico, de vasoconstrição periférica. E na dose de 3 a 10 microgramas por quilo por minuto, que é a dose terapêutica geralmente utilizada na pediatria, nós temos um efeito beta-1 adrenérgico significativo, ou seja, melhora o débito cardíaco, modificando pouco a resistência periférica, e ainda mantendo o efeito dopaminérgico. Lembrando que o efeito dopaminérgico provoca vasodilatação mesentérica, renal e do sistema nervoso central. Outra droga interessante é a noradrenalina. Como eu disse, é bastante utilizada em choque quente, por ter um efeito alfa-1 adrenérgico importante. Então ela causa vasoconstrição periférica e aumento do débito cardíaco. A outra droga bastante utilizada na pediatria é a adrenalina, ou epinefrina. Em doses de 0,05 a 0,1 micrograma por quilo por minuto, em dose baixa,
a adrenalina tem o efeito beta-1 e beta-2 adrenérgico, ou seja, um efeito a nível cardíaco, melhorando o inotropismo cardíaco, e um efeito de vasodilatação vasodilatação pulmonar e periférica através da sua ação beta-2 adrenérgica. Então, falando em dopamina, ela é uma droga dose dependente, então em doses muito baixas, 1 a 2 microgramas, ela tem basicamente o efeito dopaminérgico, nos rins, mesentérico, cerebral e coronariano, provocando vasodilatação. Em doses intermediárias, de 2 a 5, ela tem preferencialmente um efeito beta-1, e em doses de 5 a 10, ela tem uma ação beta-1 adrenérgica mais significativa, aumentando o débito cardíaco e uma frequência cardíaca variável. Então, essa dose entre 2 e 10 microgramas por quilo é a dose frequentemente utilizada na pediatria. Em doses acima de 10 microgramas por quilo por minuto, eu já começo a estimular os efeitos dos receptores alfa-adrenérgicos, causando uma vasoconstrição periférica, uma piora da resistência vascular periférica, pode levar a isquemia de extremidades, piora da função renal, esplâncnica, etc. Então, a dopamina tem cada vez mais sendo abandonada no uso pediátrico, ou quando usada no período neonatal, ou usada numa fase precoce do choque por um período curto de tempo. Se o paciente respondeu a dopamina, melhorou a perfusão, tá, saiu do choque, ótimo. Senão a gente passa para utilizar outras drogas como a noradrenalina ou a adrenalina. A dobutamina é uma droga que eventualmente é utilizada no choque séptico quando ele está associado à insuficiência cardíaca. Ou seja, quando tem um efeito cardíaco muito acentuado, eu lanço mão da dobutamina. Por quê? Ela tem um efeito beta-1 muito mais significativo. A adrenalina é a droga preferida no tratamento de choque pediátrico, porque, como disse, a apresentação do choque pediátrico é geralmente uma fase fria, onde eu tenho uma resistência vascular periférica aumentada. Então a adrenalina, como tem uma potente ação adrenérgica beta-1 cardíaco e uma moderada ação beta-2, eu uso a adrenalina em doses baixas, ela aumenta o débito cardíaco e diminui a resistência vascular sistêmica, então provocando uma melhoria da perfusão da microcirculação. Se eu tiver um choque refratário, então eu vou precisar de altas doses de adrenalina, aí ela vai ter um efeito, além de aumentar o débito cardíaco, mas vai piorar a resistência vascular sistêmica, porque ele vai agir nos receptores alfa-1 adrenérgico. Isso pode levar, como eu disse também, à piora da perfusão da microcirculação, dedos, pés, esplâncnica, e o paciente pode ficar vivo às custas de uma grave restrição da microcirculação. A noradrenalina, como eu disse, ou a norepinefrina, que é o seu sinônimo, tem uma ação adrenérgica alfa-1 e alfa-2, é um potente vasoconstritor periférico, aumenta o débito cardíaco, e ela deve ser a droga preferida no choque quente, porque vai melhorar a perfusão da microcirculação. É a droga mais utilizada em choque séptico nos adultos ou nos adolescentes. A vasopressina é uma droga que pode ser útil no choque pediátrico. A vasopressina, lembrando a vocês, é o hormônio antidiurético, é usado endovenoso em dose baixa, pode ser utilizado no choque vasoplégico, ou seja, naquele choque séptico refratário às drogas anteriores. Por diminuir muito o débito urinário, aumenta o volume circulante intravascular, então aumenta a pressão arterial média. Mas é considerada uma droga de segunda linha, só deve ser usada quando não há resposta à adrenalina, ou quando eu precisar uma diminuição do uso da dose da adrenalina, eu uso um pouquinho de vasopressina. Alguns estudos mostram uma mortalidade praticamente igual em criança com ou sem uso de vasopressina, e seguramente
uma piora da função renal, porque diminui a diurese, e muitas vezes esses pacientes precisam de suporte hemodialítico contínuo durante o uso da vasopressina. Ela é utilizada, quando utilizada, geralmente em doses baixas, 0,03 unidades por minuto. Isso aumenta a pressão arterial periférica, sem grandes efeitos de vasoconstrição. Mas em doses altas, causa isquemia coronariana, mesentérica da pele, e não deve ser utilizada. Outra classe de drogas que pode ser lançada à mão em uma segunda fase no choque séptico é o milrinone, principalmente no paciente cardiopata ou associado à insuficiência cardíaca, porque o milrinone ele provoca uma vasodilatação pulmonar e periférica e pode melhorar a paciente com cardiopatia congênita. Mas lembrando que como ele pode causar hipotensão arterial, ele deve ser geralmente associado a um outro inotrópico com ação alfa ou beta adrenérgica. Os inibidores do óxido nítrico é uma classe ainda em experimentação, mas de futuro promissor. Os sensibilizadores do canal de cálcio, como o levosimendan, que aumenta a contractilidade miocárdica, protege o miocárdico, não aumenta o consumo de oxigênio, provoca uma vasodilatação miocárdica e periférica, porém ele tem alto custo, pouca disponibilidade e tem muito poucos estudos no choque séptico pediátrico com levosimendan. Lembrando a vocês que o pacote de primeira hora inclui oxigenação, monitorização, acesso venoso, antibiótico terapia na primeira hora. Geralmente na pediatria a gente utiliza numa criança que veio de casa, não tem internação anterior recente, não tem uma imunossupressão, a gente utiliza a cefalosporina de terceira geração, que é o ceftriaxone. No período neonatal, a gente utiliza o cefotaxima. A gente coleta exames, todas as culturas, procede à ressuscitação fluídica, corrige hipoglicemia e hipocalcemia, utiliza o vasopressor, já pegou o acesso venoso, já pediu vaga na UTI. É muito importante isso. Como eu vou manejar então o choque quente, o choque frio, né? Tudo isso vai depender da apresentação clínica desse paciente, né? No choque refratário a fluidos, tem-se indicado acesso venoso central rapidamente, uma monitorização da pressão arterial média invasiva, paciente na UTI, controle de PVC, controle de saturação venosa central, que deve ser mantida acima de 70%, e manter uma pressão de perfusão adequada. Então a gente tem no choque hipodinâmico com resistência periférica baixa e pressão arterial baixa, geralmente corrige-se a hemoglobina para ficar acima de 10 gramas por decilitro e pode ser utilizado nessa fase inicial a adrenalina, né? No caso do paciente tiver um choque hiperdinâmico com a pressão arterial baixa e uma saturação venosa central alta, a gente pode associar a noradrenalina. No choque resistente às catecolaminas, a gente preconiza o uso de corticoide, 100 mg por metro quadrado de hidrocortisona, por 5 dias. A gente avalia esse paciente na UTI. E lembrar vocês que o choque refratário às catecolaminas, refratário às medidas de suporte inotrópico, a ECMO, a circulação extracorpórea, pode ser lançada à mão no sentido de manter débito cardíaco, manter a perfusão na microcirculação, enquanto esse paciente ainda se encontra num quadro de choque. Lembrando que no nosso serviço ainda a gente não dispõe de ECMO para o paciente em choque séptico. Muito obrigado pela atenção. A segunda parte dessa aula a gente vai discutir alguns casos clínicos de choque. Boa tarde.